E obrigado pela abordagem. Na verdade, nós temos que fazer uma Angola nova e essa iniciativa é também um passo para uma Angola nova. Esse projeto, Petulo Vasso, essa Catumbela Jovem e todas as outras organizações que pensam na Angola, estão a pensar numa Angola de um homem novo. Muito obrigado mais uma vez. Nós estamos já na reta final da nossa atividade. Vamos já agora para o último tema, porque o tempo já não nos perdoa. Você que está a acompanhar, fique ligado que o último tema é muito interessante. Quem vai abordar é o Dr. Fernando Chacupomba, professor de língua portuguesa. Ele vai falar sobre a historiografia da literatura angolana. Tenha bondade, doutor. Bem, eu acho que também vou começar como todos começaram. Quero primeiramente endereçar as minhas calorosas saudações a todos que estão aqui presentes, mas também especialmente ao nosso século, a quem nós muito respeitamos, o professor Ngugi José. Pronto, eu normalmente gosto de ser fotográfico. Apesar de nos terem dado 20 minutos, provavelmente não vamos cumprir este tal 20 minutos, até porque o nosso painel já foi muito cheio e temos que também educar os nossos ouvintes ou assistentes, neste caso. Pronto. Hoje vou falar acerca da historiografia da literatura angolana, mas numa perspectiva dialética. Normalmente, quando se fala da historiografia da literatura angolana, fala-se de nomes como Alfredo Margarido Ferreira, ou o professor Patrick Chabal, ou ainda mesmo o professor Pires Laranjeira, normalmente. Então, não vamos deixar de fazer menção de quando em vez destes nomes. Mas, em alguns momentos, se calhar, vamos sair um pouquinho da curva. Pronto. O que é? Vamos então à vaca fria. Normalmente a nossa literatura ela é dividida em alguns momentos. Há um momento que se chama a fase da literatura tradicional oral angolana. Depois há outro momento que é a literatura colonial. Depois literatura pró-independência. Depois temos a literatura de combate a nível da guerra civil, ou aquilo que o professor Luís Canjimbo chama da geração das incertezas. E, por fim, temos a literatura contemporânea. Então vamos começar primeiramente com a literatura tradicional africana, ou angolana neste caso. Ora, muitas vezes nós temos a ideia de que literatura é algo novo entre nós, não é? Visto que a nossa civilização a que nós pertencemos, que é a civilização Banto, maioritariamente, é uma civilização ágrafa. Aqui vamos fazer uma parte, não é? Quando se fala que a nossa sociedade, a nossa civilização, melhor, é uma civilização ágrafa, não significa precisamente que há a inexistência, ou melhor, não há escrita entre nós. Uma vez que nós temos registros de escrita, por exemplo, como Songo, entre os Lundas, mas quando se fala que somos ágrafa, a civilização ágrafa, fala-se na perspectiva de que a quando da concretização da tradição, não é? E aqui se calhar vou mesmo entrar em detalhes, tradição do latim traditio, por sua vez surge o verbo tradere, quer dizer, transmissão de valores de uma geração para outra. Quando se concretiza a tradição, ela é feita, ou seja, dá-se primazia melhor à oralidade em detrimento da escrita. Ora, lá onde há seres humanos, não é? Lá onde há seres humanos, haverá naturalmente
necessidade de educar-se os indivíduos, educar-se as pessoas. Isto porque o ser humano, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da sua constituição entitativa, ele possui quer a dimensão da linguagem, a dimensão social, mas também a dimensão cultural. E de maneira a transmitir esses valores de uma geração para outra, vai haver necessidade de haver então esses contos, essas lengas, provérbios, máximas, enfim. Então, todos esses gêneros literários, esses gêneros textuais, quer dizer que quando se fala de texto, o texto não é só do ponto de vista escrito, mas também do ponto de vista oral. Já existiam bem antes da presença colonial. Pronto. Que era feito através de um griot, de um mais velho. Por essa razão estamos a respeitar muito o mais velho Ngungi, porque tem tendência de ser um griot entre nós, não é? Pronto. E depois, um marco histórico verdadeiramente da literatura angolana, digo verdadeiramente, não quero marginalizar a literatura oral, é 1849, nos dizeres do professor Pires Laranjeira, com a publicação da obra Espontaneidade de minha alma às mulheres africanas. Esse aqui é o título desta obra. Mas há uma discussão se realmente o marco histórico seria esta obra de José da Silva Maia Ferreira, ou mesmo um poema que teria sido publicado antes, do governador de Angola, melhor, da província ultramar de Angola, no século XIX, Luís Mendes de Vasconcelos. Ou ainda mesmo se, graças a Deus, nosso moderador nos facilitou a vida e trouxe mesmo a obra, ou se o marco histórico é esta obra aqui, o Delírios, de José do Dias Cordeiro da Mata. Tudo isto porque, devido à perspectiva, como se trata, como aparece Angola nestas obras. Há quem diga, ou melhor, quer na poética de Maia Ferreira, como na poética de Cordeiro da Mata, trata-se muito da mulher, não é? Característica do romantismo, enfim. Mas aqui parece que a mulher parece mais da perspectiva autóctone. Pronto. Então é essa a discussão. Mas para todos os efeitos, é o José da Silva Maia Ferreira dito realmente como o marco histórico da nossa literatura, mas também da literatura africana de expressão portuguesa. Portanto, nós temos a literatura mais antiga no mundo lusófono africano. Pronto. Mas depois temos outras fases em que há também prática literária e rica. Temos depois a publicação, por exemplo, da noveleta Ngamuturi, de Alfredo Trone, o romance, podemos dizer, etnográfico de Antônio da Assis Júnior, O Segredo da Morte, enfim, um conjunto de publicações literárias, algumas até muito ligadas a Angola, como é que eu diria? Pronto, há questões mais autóctones, mas há outras práticas literárias que se confundem se são realmente práticas literárias angolanas ou, entretanto, ainda práticas coloniais. Tanto que essa obra mesmo de da Silva Maia Ferreira também às vezes é olhada como uma literatura colonial. O que interessa aqui é mais dizer sobre a historiografia da literatura angolana, aqui já fazer uma prolepse depois de ter recuado, é falar, se calhar, do ano 1948, em que se criou o Movimento dos Novos Intelectuais Angolanos, MINIA, não é isso? Com o lema Vamos Descobrir Angola. Portanto, estávamos muito alienados, interessávamos muito em conhecer a história de Portugal, éramos angolanos autóctones até, mas conhecíamos o Rio Tejo,
conhecíamos os Trás-os-Montes, entretanto não conhecíamos as Lundas, não conhecíamos o Cavingirite, enfim. Então o movimento dos novos intelectuais angolanos chama-nos então para olharmos para Angola. Se calhar, não se calhar, eu arrisco mesmo em dizer que o movimento de novos intelectuais angolanos é dos poucos reais movimentos que nós temos na nossa literatura, isto porque é um movimento com um manifesto, com um ideal, muito influenciado pelo movimento Negritude, de Aimé Césaire, Leopoldo Sédar Senghor, pronto, do mundo francófono. E depois havia um suplemento literário, que é a revista Mensagem, não é? A revista Mensagem era utilizada, de 1950, aqui já estamos a avançar um pouco. A revista Mensagem era o instrumento que estes elementos, estes intelectuais que faziam parte do movimento dos intelectuais angolanos usavam para publicar os seus textos. Estamos a falar do Dr. Antônio Agostinho Neto, a partir já da Casa dos Estudantes do Império, não é? E aqui, atenção, a revista Mensagem não foi apenas utilizada para publicar textos de intelectuais angolanos, mas também de intelectuais da África lusófona, não é? Estamos a falar do Dr. Antônio Agostinho Neto, Alda Lara, Antônio Jacinto, enfim. Eles faziam o núcleo duro do movimento dos novos intelectuais angolanos. Outro movimento que acho que é importante fazer menção é o movimento Oranje. Acho que já ouviram falar, os mais entendidos. Pronto, o que é? O movimento Oranje sai da Brigada Jovem da Literatura, criada no final do século XX, não é? E parece que os intelectuais daquela altura achavam que havia uma prática literária um pouquinho mais fraca, digo fraca nas entrelinhas. Eles resolveram criar um manifesto, até com uma publicação em 1984 de um texto como forma de manifesto no jornal de Angola. Falo aqui do professor Luz Candimbo, falo também, deixa-me aqui ver na minha cábula mesmo, é necessário ser história. Falo do professor Luz Candimbo, falo... tem outro senhor, o Lupito Feijó, enfim, e tantos outros. Parece mentira, mas isso é verdade. Nós temos temos menos movimentos literários, mas mais associações literárias, não é? Para encontrarmos um outro movimento literário, temos que avançar até pelo menos 2018, quando uns jovens, liderados por Helder Simbad, Cíntia Gonçalves, a Secamba é cofundador, foi depois convidado, teriam criado o movimento Literagres com um manifesto também, e também com um suplemento literário que é a revista Tunda Vala, que de quando em vez sai com publicações que é utilizada para também demonstrar qual é o ideal idioestético, não é? Ideal idioestético do movimento Literagres. Muito antes deste movimento, vou agora fazer analepse, vou recuar um pouco. Temos a geração das incertezas, não é? Que é assim denominada pelo professor Luís Candimo, mas isso também é a mesma coisa. Se calhar fazer referência desse real movimento que é o Oranje. Pronto. Depois nós temos a literatura contemporânea, fazemos menção, e depois também interessa aqui, como estamos na província de Benguela mesmo, fazer também uma vistoria aqui na província de Benguela, o que se pratica na modernidade. Nós temos vindo a ver um conjunto de escritores que têm se lançado já no final do século XX.
tivemos a professora Paula Russa, com uma obra icônica Na Pele do Zito Maimba. Depois tivemos também o surgimento de Gociante Patissa, e outro ícone, esse mesmo ícone que nos representam assim na modernidade da nossa literatura, será o poeta Job Cipitali, com uma poesia que vai fazer esta união entre a literatura oral, aquilo que é a nossa oralidade, para a escrita em Raízes Cantam. Depois temos novos escritores aqui também, como professor Nucapo Mancima, tantos outros que até ainda não são publicados até então. Pronto. No cômputo geral é isto, podíamos falar muito mais, obviamente, mas também o painel foi muito extenso, para nós não cansarmos. Acho que importa ser mesmo fotográfico, e num outro momento vamos conversar mais sobre a nossa literatura, sobre a história da literatura, que também é a história de Angola, visto que a instituição mais antiga que nós temos, eu vou repetir isso, a instituição mais antiga que nós temos chama-se Instituição da Literatura Angolana, certo? Praticamente nosso país surgiu juntamente com a literatura, tanto que a primeira organização, se calhar, que foi criada depois da independência, e mesmo a União dos Escritores Angolanos, dia 10 de dezembro de 1975. Eu já vou terminar, mas aqui está um pormenor importante mesmo que eu devo referenciar, que é o facto de a nossa literatura